sábado. Lá, título da lição, verso. Sangue inocente. Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11. Antes da gente discutir um pouquinho o texto, vamos ao auxiliar da lição, para ver o que a gente tinha de objetivos para essa semana, o que a gente tinha para aprender, o que a gente tinha para sentir e praticar a partir do estudo da lição. Então, o primeiro objetivo, o que a gente tinha para conhecer essa semana. Conhecer o significado da natureza humana pecaminosa e seu impacto sobre o sofrimento nesse mundo. Então, duas coisas em paralelo aqui. Na realidade, essa é a última lição de um bloco em que a gente vem olhando, observando a forma como os amigos de Jó se comportaram frente ao sofrimento de Jó e as justificativas que eles apresentaram para o sofrimento de Jó. Essa lição, a lição de hoje é o último pedaço deste bloco. Daqui para frente a gente muda o tema, muda o discurso da lição para a parte final do trimestre, onde a gente vai ver o resultado de todo o sofrimento de Jó, agora interpelado por Deus nas suas questões principais para que Jó entendesse o que estava acontecendo no cenário inteiro, de tudo aquilo que havia ocorrido até então. A lição de hoje, então, como esse divisor de águas, traz para a gente duas questões que estavam afligindo Jó. Jó olha para si e ele não vê nenhuma daquelas causas apontadas pelos seus amigos. Ele não consegue perceber na vida dele que o sofrimento dele seja causado por aquelas coisas que os amigos estão apontando. Vendo isso, aparece na argumentação de Jó uma questão primária. Jó questiona a Deus por causa de sua inocência. Ou seja, ele não é culpado do que está acontecendo e ele vai cobrar Deus por isso. E a lição traz como primeiro objetivo a gente olhar. De fato, Jó era inocente. De fato, Jó tinha autoridade para questionar a Deus na forma como questionou, da maneira como questionou sobre o sofrimento dele. Jó tinha autoridade para cobrar Deus de que aquele sofrimento não tinha causa, não tinha razão de ser. Então, o significado da natureza humana pecaminosa tem a ver com essa percepção. Jó se via como um pecador ou como um santo? Essa é uma pergunta crucial no texto de Jó capítulo 10 e na forma como Jó questiona Deus. E aí verificar se essa natureza humana pecaminosa de fato é a razão do sofrimento humano. Essa é uma segunda abordagem interessante na lição dessa semana, fechando esse ciclo de reclamações e repreensões na história de Jó. Qual é o sentimento que deveria resultar da gente entender o significado da natureza humana e o impacto dessa natureza no sofrimento humano? Sentir a profunda tristeza de Deus e nossa impotência diante do sofrimento causado pelo pecado e pela injustiça humana. Ou seja, quando a gente olha o outro lado da cena, quando a gente atravessa a cortina e vê o fundo do palco, a gente assiste um Deus que não é um Deus que fica parado assistindo as cenas e até rindo delas. A gente vê atrás do palco um Deus que chora ao perceber a forma como o ser humano sofre, mas mais do que a forma como o ser humano sofre, a sua impotência frente a esse sofrimento e frente a uma explicação racional para esse sofrimento. Ou seja, é como se Deus tivesse que aguardar o momento certo das explicações aparecerem e enquanto aguarda, sofre junto. Sofre junto porque o outro que está sofrendo não é capaz de entender o cenário por completo. E talvez não haja uma explicação primária para esse cenário. O terceiro objetivo é a prática. O que a gente deveria fazer uma vez que entenda como Deus se comporta frente ao sofrimento humano? Buscar a resposta para o sofrimento na vida, não se valendo da amargura contra Deus, mas do fortalecimento da nossa fé. Ou seja, a gente teria que mudar a visão a respeito do sofrimento. Não no sentido de gostar dele, não no sentido de racionalizar o sofrimento, mas no sentido de entender que atrás de todo o sofrimento que acontece nesse mundo, não importa a causa, não importa se justo ou injusto, todo o sofrimento trará em algum momento lições. Sejam lições pelo fortalecimento daquele que sofre, sejam lições
pela própria estrutura do sofrimento para entender quem é Deus, por que o sofrimento acontece, o que o pecado causa de fato na natureza humana e, por fim, abandonar o pecado, que é a causa última de todo o sofrimento no sentido pleno. Bom, voltando ao texto, o texto começa com uma referência de Hebreus capítulo 11, ora a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que eu não vejo. Portanto, o centro da argumentação de Jó reside nessa não visão, nessa não percepção daquilo que vai atrás da cena. Jó não tinha o cenário, isso é o que vem sendo repetido nas lições anteriores. Jó não conseguia enxergar o todo, não conseguia enxergar as causas primárias de tudo aquilo que ocorria. Não enxergando, ele tem que deduzir por aquilo que ele conhece ou por aquilo que ele consegue ver. E a conclusão que Jó chega é que aquele sofrimento é injusto. Ou seja, Jó não merecia aquele sofrimento. Ao olhar para esse contexto, ou seja, ao concluir que o sofrimento dele é injusto, só tem uma pessoa a quem Jó consegue recorrer. E aí vem um problema em Jó. Jó ainda acreditava que o sofrimento que ele tinha, ou que ele estava passando, tinha causa em Deus. Jó acreditava que quem estava provocando tudo aquilo para com ele era Deus. Apesar de não acreditar que ele era culpado daquele sofrimento, ele acreditava que Deus era o causador. E esse era o problema de Jó. E exatamente por achar que Deus era o causador, porque era o conhecimento que Jó tinha à época, ele começa a questionar. E os questionamentos de Jó são, no mínimo, curiosos, no mínimo, interessantes. O texto de Jó, da lição dessa semana, Jó capítulo 10, que é o texto central, era uma aula interessante de fisiologia e de anatomia para alguém que vivia na época de Jó. Jó vai descrevendo todo o processo humano e toda a estrutura da criação, apesar de a gente estar falando de um texto tão antigo. A forma como Jó descreve a criação, ela é muito interessante para a gente entender que já naquela época as pessoas tinham possibilidade e acesso de compreensão do que significava Deus criar. E aí Jó começa a contrastar essa situação. Deus, com a sua estrutura preciosa e detalhista, criou todos os elementos e todos os detalhes da natureza humana. E ele vai descrevendo esses elementos da anatomia e da fisiologia humana. E fala, se o Senhor teve tanto trabalho para criar todos esses detalhes, por que está destruindo? Imagina você passar um ano construindo uma maquete, aquelas miniaturas que você tem que ter o mínimo de atenção para não quebrar pedaços dela. E quando a maquete está prontinha, que você vai agora poder expô-la e mostrar para todo mundo o resultado de um ano de trabalho, você começa a destruir a maquete. É isso que Jó está questionando. O Senhor teve todo um trabalho de me criar da forma como fez, de ter todo esse preciosismo de detalhes para destruir. E não só destruir, mas destruir e me fazer passar vergonha. E não só a mim, mas ao Senhor mesmo. Ou seja, por que o Senhor se deu esse trabalho? Era melhor não ter me feito? Se era para fazer o que está fazendo agora, era melhor não ter feito. Percebe que a conclusão que Jó chega pela sua não culpabilidade, ela é uma conclusão bastante racional. E que faz parte do nosso desenho de vida. Que é a última das lições desse bloco de sofrimento. Quantas vezes a gente passa pelo mesmo nível de questionamento de Jó? Eu não fiz nada para isso acontecer e está acontecendo. Eu não fiz nada para estar sofrendo o que estou sofrendo e estou sofrendo. E aí você só tem duas alternativas: ou você culpa alguém, ou você senta e chora. Jó fez isso. Jó levou o sofrimento dele para aquele que ele achava que era o culpado. Não no sentido de um ranço contra Deus, porque Jó não tem essa manifestação, e isso é curioso em Jó. Jó tem tal nível de relacionamento com Deus que ele não tem medo de questionar. Ele enxerga Deus como alguém com quem ele pode trocar esse nível de informação e de afirmações, sem que Deus o mate por isso.
Jó não vê Deus como um tirano. Jó só quer entender, por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor me criou, por que está destruindo? Essa é a preocupação de Jó. Eu quero entender. Jó não está culpando Deus num ranço de remorso. Jó está simplesmente trazendo a Deus a responsabilização. O Senhor fez, o Senhor desfez. Eu quero saber por quê. Porque no meio desse fazer e desfazer estou eu aqui, sendo desfeito. Dia após dia, pedaço por pedaço. É justa a reclamação de Jó? Porém, apesar da justiça da reclamação de Jó, tem um detalhe interessante. Jó está sendo culpabilizado pelos seus parceiros, pelos seus amigos e pela sua esposa. Nessa responsabilização surge o que a lição chama de a ironia da história. Jó não era culpado, o sofrimento não vinha de Deus, e a ironia da história é, de fato, nem todo sofrimento tem causa em Deus. Aliás, boa parte dos sofrimentos não tem causa em Deus. Apesar de a Bíblia apresentar uma série de textos de retribuição, ou seja, o ser humano peca, Deus condena, o ser humano peca, Deus reage a esse pecado como forma de correção, como forma de castigo, não um castigo vingativo, mas um castigo corretivo, no sentido do sujeito acordar para o erro e ver se muda de vida. Apesar disso ser verdade na Bíblia, também é igualmente verdadeiro, a partir da história de Jó e todas as demais histórias de injustiça, que o pecado se manifesta por outras causas. Que o pecado se manifesta não no sentido exclusivo de uma retroação de Deus à forma como o ser humano pecou. O pecado se manifesta de formas irracionais. E, aliás, esse é o mecanismo que Satanás usa para atrelar Deus à injustiça. Satanás usa o pecado e a forma do sofrimento causado por esse pecado como maneira de acusar Deus de ser injusto, de ser incompassivo, de ser um sujeito que não liga para as coisas, de ser alguém que deixa a vida rolar. E a lição abre com esse questionamento. Quando a lição traz à tona sangue inocente, há duas questões aqui. Jó era inocente, ou seja, havia fundamento nas falas dos amigos de Jó. Se a gente olhar uma por uma das falas, há fundamento. Jó não é inocente. Ninguém na terra é inocente. Ninguém que nasce depois de Adão é inocente. Todos pecaram, todos estão afastados de Deus, todos têm como destino final um só, a morte. Portanto, não há inocentes. Se não há inocentes, mas a causa do sofrimento de Jó não é a sua culpa, então pera lá, tem alguma coisa errada aí. Se ele não é inocente, os amigos estavam certos e o sofrimento de Jó tem como causa última a sua não inocência. Jó merecia o sofrimento. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Jó não merecia o sofrimento, apesar de não ser inocente. Portanto, sofrimento não está ligado à não inocência ou à culpabilidade. Sofrimento está ligado exclusivamente à existência do pecado. O pecado existe, existe sofrimento. Sofrimento não tem a ver com castigo. Essa é uma outra lição importante da lição dessa semana. Sofrimento não tem nada a ver com castigo. Embora castigo possa até gerar algum tipo de sofrimento. Mas sofrimento não está ligado ao castigo. Sofrimento está ligado ao pecado. Castigo está ligado à aprendizagem. Mesmo quando o castigo lhe gera algum sofrimento, ele está ligado à aprendizagem, não ao sofrimento. Satanás tenta ligar essas duas coisas. Ele liga o sofrimento ao castigo, e se liga o sofrimento ao castigo, liga o castigo a um Deus vingativo. E a hora que eu produzo um Deus vingativo como imagem, eu corro o risco de desistir de Deus, que era a intenção de Satanás. Se a gente voltar ao início da cena, o início da cena é: Jó só segue ao Senhor porque o Senhor é bonzinho com ele. Haja com Jó como o Senhor agiu comigo, e Jó desiste do Senhor. O que Satanás buscava era uma justificativa para a sua própria atitude, espelhando a sua atitude em Jó. Ou seja,
Tudo que Satanás produziu, desde o pecado inicial dele até hoje, é uma tentativa de justificar a sua própria escolha. Ele se projeta nos outros. E é por isso que ele gera em nós essa perspectiva de que o sofrimento tem uma causa em Deus. Ele liga sofrimento a castigo e castigo a um Deus vingativo. Essa é a visão de Satanás a respeito de Deus. Não precisa ser a nossa. Não precisava ser a de Jó, nem tampouco a dos seus amigos. Portanto, os textos dessa semana nos fazem olhar uma outra história a respeito desse Deus. Deus ouve quando eu clamo em sofrimento. E o que Deus sente quando eu apresento para Ele o meu sofrimento e quando Ele assiste o meu sofrimento. Essa é a essência dessa virada de página. Ou seja, Deus é impassível, Deus é incompassível, ou Deus é um sujeito que sofre. Os textos que a gente leu, os textos que a lição trouxe a partir da lição de segunda-feira, começam a ilustrar esse outro aspecto a respeito de Deus. Ou seja, Deus está assistindo tudo. E assistindo de que jeito? Qual é a forma? A primeira coisa importante na forma de Deus nos assistir no sofrimento é que Deus incorpora o sofrimento. E o jeito mais fácil de fazer isso é se tornar um de nós. Deus deixa tudo, deixa o céu, deixa a glória, deixa a divindade no sentido do exercício dela, assume a natureza humana e vem sofrer junto. Se alguém tem alguma dúvida de como Deus se sente a respeito do sofrimento humano, basta visitar os 30 e poucos anos de vida de Jesus. Durante 30 e poucos anos, ele sentiu na pele o sofrimento. Portanto, ele sabe exatamente como o ser humano sente. Sabe exatamente como o ser humano se comporta frente ao sofrimento. Vê a instabilidade humana dentro desse sofrimento e sofre essa instabilidade dentro desse mesmo sofrimento. Se você tiver dúvida sobre isso, vá ao Getsemane. Passa meia horinha ali no Getsemane assistindo Cristo, orando a Deus, pedindo que o cálice passe dele. E aí você vai entender se Cristo entende ou não qual é o nosso sofrimento. E a pergunta, tinha alguma justificativa para o sofrimento de Jesus? Ele tinha algum pecado que justificasse o sofrimento? Ele não sofreu porque era culpado. Ele sofreu porque escolheu vir para o mundo onde existe pecado. O que Satanás fez sobre Cristo é o mesmo que faz sobre nós. Se nós somos culpados, a única coisa que muda em relação ao sofrimento é que a gente consegue enxergar certas consequências que nós mesmos causamos. Essa é a única coisa que muda. Mas se não há culpa, o sofrimento instalado deve ser visto pela perspectiva do Cristo no Getsemane. É por essa razão que Jó consegue clamar: eu sei que o meu Redentor vive. O que Jó está vendo? Um Deus que prometeu intervir. A diferença entre Jó e a gente é que a gente pode olhar para trás e ver um Deus que interviu, não um Deus que prometeu intervir. Portanto, a gente pode entender o sofrimento por uma outra perspectiva, pela perspectiva de alguém que passou por aqui, viveu o que a gente viveu, está assistindo o nosso sofrimento e já resolveu o problema. Portanto, muda a perspectiva. Daí a gente consegue entender textos como os que a lição trouxe à tona, como, por exemplo, o basta cada dia o seu mal. Significa que Deus ignora o mal existente? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que Deus sabe exatamente o tamanho do mal, tamanho suficiente para eu não acumular mais mal do que o necessário. Ou seja, basta o mal de um dia, eu não dou conta de 2, nem de 5, nem de 20. Um já é suficiente. Basta cada dia o seu mal. E aí ele oferece a alternativa para isso. Qual é a alternativa? Pegue esse mal de cada dia e leve para quem dá conta de carregar. Leva suas cargas sobre ele e sai de lá pacificado, tranquilo. Sem sofrimento? Não, só pacificado. Essa é uma outra lição importante da historinha de Jó.
O problema de Jó não era acabar com o sofrimento, era ter a resposta para isso. O problema nosso é que a gente tem a resposta para isso, mas não vai a resposta. Insiste em repetir a história de Jó, em maior ou menor grau. Ou seja, a gente tem a resposta disponível que Jó não tinha. Jó, desesperado, corria atrás da resposta. A gente tem a resposta e não corre desesperado para ela. Fica amargando as cinzas, sentado no monturo, coçando com um caco de telha. Essa é a diferença entre Jó e nós, que a lição nos adverte. O que eu vou fazer frente a este conhecimento? O que eu vou fazer uma vez que eu percebi, uma vez que eu identifiquei que o sofrimento tem essa estrutura, esse desenho? Eu vou continuar como o cachorro correndo atrás do rabo, amargando o meu sofrimento, culpabilizando Deus e me colocando dentro de um contexto de vitimização. Ou eu vou olhar para esse sofrimento com um processo racional, entendendo que o sofrimento é produto do pecado, que o pecado tem um causador que não é Deus, descarregar sobre o causador toda a responsabilização e culpa e correr para Deus para buscar paz. Qual vai ser a minha atitude frente ao sofrimento? Esse é o questionamento. Jó escolheu certo. No sofrimento mais agudo, ele correu para Deus. Não tem outro. Não tem outro jeito. E ele corre para Deus. É curioso que quando ele corre para Deus e questiona, Satanás manda mais um. Para questionar Jó se ele tem autoridade para falar o que está falando. Quem você acha que é para se dizer perfeito, santo e inocente diante desse Deus? Jó ignora o sujeito e continua questionando. O que Jó descobriu no tempo de paz relacionando-se com Deus dele é o amor desse Deus em poder receber. Jó não tinha barreiras com Deus, não tinha meias palavras, não tinha contornos, não. O que ele sentia, ele expunha. O que ele queria dizer, era dito, sem viés, sem nenhum tipo de amenização. O que Jó nos ensina? Qual é o nível de relacionamento que eu tenho com Deus? Eu tenho um relacionamento com Deus a ponto de poder questioná-lo dessa forma. Eu tenho coragem de chegar diante de Deus e questioná-lo da forma como Jó fez. Para os amigos de Jó, ele era arrogante. Para Deus, ele era um filho. Qual é o tipo de relacionamento que no tempo de bonança a gente desenvolve com esse Deus para poder questioná-lo dessa forma no tempo de angústia, para mover Deus em resposta? Esse é o grande aprendizado de Jó. A fé de Jó foi sendo fortalecida ao ponto de ele poder questionar a Deus dessa maneira. Isso é fé, porque ele não via Deus, mas ele conhecia Deus. Quando a lição aborda a questão do basta cada dia o seu mal, tem alguns textos interessantes de contraste com o desenho do sofrimento e a injustiça. E vem uma lista de pessoas que sofreram injustiças antes da gente, antes do nosso tempo. A listinha começa lá com Jó, obviamente, passa por Gênesis, a história de Caim e Abel, vai para a história de Êxodo e vai retratando o desenho de como Deus não fazia parte da maneira como Israel sofreu e das mortes produzidas lá. Por exemplo, a morte dos primogênitos. Os que morreram eram inocentes. Quem matou foi Deus? Percebe que quando a gente começa a contrastar os desenhos da Bíblia, a gente começa a entrar em alguns problemas. Foi Deus quem matou os primogênitos lá no Egito. Quem passou aquela noite no Egito? O anjo. Enviado por quem? Deus. Quem morreu? Não só elas, até os animais. Pergunta, eram inocentes? Quantas pragas vieram antes para libertar o povo de Israel? 9 outras. Todos aqueles sujeitos que morreram eram pecadores?
Eram ou não eram pecadores? Portanto, o salário do pecado é o quê? É só uma questão de tempo. Ninguém que morreu ali era inocente. A pergunta é, aquela morte era justa ou injusta? Percebe que a gente cria desenhos de justificativas para as coisas e esquece de olhar o cenário inteiro? Quem morreu naquela noite? Teve egípcios que não tiveram seus filhos mortos? Teve. O que eles fizeram? Pintaram os umbrais da porta com sangue. Quem morreu foi quem não acreditou. Portanto, tinha causa a morte. Agora a pergunta, foi justa? Depende sobre os olhos de quem você está olhando. Se olhar sobre os olhos dos pais egípcios, foi injusto. Foram crianças. Se você olhar sobre o cenário completo, foi justo. Eles tinham todo o desenho para acreditar. Deus deu 9 pragas anteriores para eles não terem dúvida de que a última seria verdadeira. Portanto, não foi injusto. Quem pintou foram os pais, os filhos morreram. Os filhos sabiam disso? Mas se eram bebês? Se eram bebês, os pais tiveram o que como modelo anterior? Os pais. A informação. Aí a pergunta, a criança sofreu por causa do quê? Do pecado. Mas eu acho que aí Deus vai analisar se foi um bebê que morreu. A discussão não é salvação. A discussão é outro modelo. A discussão é, existia pecado ou não? Existia. O sofrimento foi causado pelo pecado ou pela tirania de Deus? Pelo pecado mantido. Não tem a ver com a questão de salvação. Não era essa a questão. Portanto, sofrimento não tem nada a ver com isso. Sofrimento só existe porque o pecado é arrogante. Porque o pecado insiste em manter-se. Esse era o problema no Egito. Esse é o problema hoje. Se a gente continuar, os textos só pioram. O texto de Samuel, que é o que está ali na lição, traz que historinha? Os homens de Joabe saem, caem alguns do povo e entre eles morre um sujeito que não tinha nada a ver com a história. O único sujeito de todo aquele bloco que poderia ser chamado de digno de defesa do povo de Israel é o que morre. Que foi colocado na frente de batalha sem saber por quê. E ele foi. Foi justo. Percebe que a morte de Urias não tem nada a ver com salvação? A morte de Urias tem simplesmente a ver com o pecado. Não é justa a morte dele, como não é justa a morte de ninguém. O pecado produz algo que é injusto. Sempre será injusto. Até mesmo para o sujeito que escolheu o pecado, continua sendo injusto. No sentido da justeza humana. Essa é a questão. O pecado não tem justificativa. Por isso é injusto. Pecado é pecado. Ponto. Produz sofrimento. Ponto. Não tem a ver com a justeza de Deus. Tem a ver com o próprio pecado. O pecado é insano. Não tem como explicá-lo e não tem como explicar suas consequências. A gente só as assiste. O pecado é suficientemente mau para eu fazer só uma escolha. Deus. Qualquer escolha diferente dessa é louca o suficiente para todos os resultados que se assistirão. Não importa se por causa direta ou simplesmente pela existência. Essa é a questão que está por trás do pecado. Ou seja, não tem como explicá-lo, não tem como justificá-lo, não tem como tentar buscar alguma... Não, o pecado é pecado. Ponto. Pastor, Deus não perdoa pecado. Sim. Perdoa Perdoa pecadores, porque o pecado não tem explicação. Se o pecado tivesse explicação, ele teria causalidade, e essa causalidade implicaria em justificá-lo. Deus não justifica pecados. Deus condena pecados e justifica pecadores. Qual é o problema do Egito? Os pecadores não queriam o perdão, não queriam a justiça. Esse é o problema do Egito. O que mostra a insanidade do pecado. Você tem duas opções, vida ou morte, e escolhe a morte. Não tem como explicar isso. É insano. Não dá para explicar a loucura. Você só assiste. Por mais dura que seja, você só assiste a loucura. Não dá para explicá-la. Não há explicação para a loucura.
Quer complicar mais? A lição leva a gente para Jeremias, e em Jeremias o que a gente tem lá? Tomam o profeta e jogam para onde? Na cisterna. O que ele tem a ver com isso? Ou seja, não tem, a gente vai cavar quanto quiser e vai continuar sem explicações, sem referências, porque pecado é isso. O que a lição de Jó nos ensina é que o pecado não tem justificativa de ser. Ele é só pecado. Ou eu busco a solução, ou eu ficarei eternamente preso a essa condição. Eternamente no sentido metafórico do termo. Não dá para a gente escapar dessa realidade de que o pecado produz esse tipo de condição. O que a lição nos remete, então, como ponto final, para a gente passar a enxergar aquilo que não é visível. Que como a lição termina as suas abordagens. Se eu não consigo encontrar explicações, porque as explicações simplesmente não existem ali no pecado, para onde eu tenho que apontar o meu olhar? Para o lugar onde as respostas estão. Não as respostas para o pecado, mas as respostas para a pacificação do coração. Só isso. O texto de Hebreus, que abriu a lição, é exatamente isso. Olha além da cortina para enxergar aquilo que não é visível. Lá é que as respostas estão, é ali que a gente vai encontrar o desenho de todas as explicações e a resolução das nossas inquietações. O texto central dessa lição, que é a lição de quinta-feira, é uma frase de Jó: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O que Jó percebe ao sofrer tudo aquilo que ele está passando? Que a vida é etérea. A fragilidade da vida, né? A vida é etérea. Ela se esvai. É como areia na mão tentando segurar. Põe a água nessa areia e o que acontece com ela? Vai escorrendo. Você não consegue segurar. A vida é assim. Essa vida que temos no mundo de pecado é assim, não importa o que a gente faça. Ela vai escapando pelos dedos o tempo todo. A vida só passa a ter sentido quando eu olho para outra cena. E é por isso que Jó se volta para Deus. Fala, não tem sentido essa vida. Se não tem sentido, eu tenho que buscar sentido onde o sentido está. Deus. E ele corre para Deus. Ao correr para Deus, o que ele enxerga em Deus? O que ele enxerga em Deus? Paz. É isso que ele foi buscar. Há um texto na lição de quinta-feira que eu sublinhei, ele é interessante como reflexão, diz assim: se você vai a Deus com um coração humilde e confiante, em busca de orientação em sua perplexidade, é seu privilégio deixar seu caso aos seus cuidados. Passará o céu e a terra, mas a promessa não falhará. Portanto, confie na palavra de Deus. Você creu em suas promessas quando tinha apenas 3 anos de idade. Tenha agora a mesma simplicidade de uma criança e dirija-se a Jesus com fé que se apega. Confie no Senhor de todo o coração e sua confiança jamais será traída, jamais será lançada contra você. Esse texto está numa das cartas de Ellen White e reproduzida na meditação Este Dia com Deus, de 1980. Ou seja, qual é a solução para o problema de Jó? É fazer o que Jó fez. Jó foi para Deus como uma criança vai. Quase como uma criança birrenta, reclamando: eu não sou culpado disso, por que isso está acontecendo? E fica insistindo com Deus. Qual é a promessa? Se você vai para com Deus com essa fé, semelhante a uma criança, Deus não trai a confiança. Pode até demorar um pouquinho. E esse demorar um pouquinho tem a ver com a lição que Ele quer entregar, que Ele quer ensinar, e com o fortalecimento do sujeito. Mas Ele vai responder. Ele vai descortinar o modelo. Deus nunca deixa o sujeito sem resposta. Se você olhar as histórias bíblicas, Elias foi assim. Elias foi ao fundo do poço da depressão. Até que Deus fez o quê? Respondeu. E respondeu na casa de uma viúva. Essa foi a resposta. E a coragem dele se restabelece a ponto de ele ir para o Carmelo e enfrentar todos os profetas de Baal. Se você vai a Eliseu, mesma história. Se você vai a Jeremias, mesma história. Se vai a Daniel, mesma história. Ou seja, Deus pode até atrasar um pouquinho a resposta e te permitir cair na fornalha,
Mas a resposta estava lá dentro. O próprio Deus em pessoa entre os três. Mas ele não tirou a fornalha. Deus podia ter resolvido antes, podia ter aparecido em glória na frente de Nabucodonosor e dito: esses aqui são meus, não mexe neles. Não. Deus esperou cair na fornalha para mostrar o contraste. Os que caíram na fornalha não morreram, e os que jogaram morreram todos. Mas não tirou a fornalha. Deus podia ter tirado a cruz. Não tirou a cruz. Mesmo Jesus pedindo. Mas ele mostrou a ressurreição logo depois. Então, o desenho de Deus é outro quando a gente olha além da cortina. Quando a gente enxerga além do desenho. O que eu preciso entender? Bom, primeiro eu preciso entender que nenhum de nós é inocente. Portanto, eu devo ir para Deus com a humildade de quem reconhece que é pecador. Segunda lição, eu devo continuar indo a Deus assim mesmo. Não sou inocente, mas sei o Deus em quem eu creio e esse é o meu Redentor. Portanto, eu vou a Ele mesmo sendo pecador. Devo ir a Ele com a simplicidade de uma criança que tem certeza do Deus em quem crê. Devo insistir com Ele como uma criança insiste até que Ele responda. Porque Ele pediu isso. E Ele age assim. Essas são as lições que a gente vê do desenho dessa semana. O que nos leva à conclusão final, que é o objetivo prático da lição dessa semana. Ou seja, o que a gente deveria fazer ao entender que Deus sabe que sofremos, acompanha o sofrimento, viveu o mesmo sofrimento, entende tudo o que a gente passa, é fazer o quê? Buscar a resposta. Essa é a lição prática. A gente passou várias vezes olhando os amigos de Jó para entender que a resposta não estava nos amigos de Jó. As respostas tampouco estavam em Jó. As respostas estavam no Deus ao lado de Jó. E Jó vai para ele. Vai para ele e pergunta. Vai para ele e encontra as respostas. Não com acusações, mas com um desejo profundo de que esse Deus o ampare. Portanto, fica para a gente o recado. Ao entender quem somos e entender o que Deus fez por nós, só resta uma alternativa. Entrega completa e busca de respostas onde as respostas estão. Esse é o sentido da vida. Essa é a forma de se viver enquanto o pecado reside nesse mundo e reside em nós. Caso contrário, o sofrimento vai ser um pouquinho maior do que já é. Porque além do sofrimento de fora, a gente vai carregar um sofrimento dentro. O de fora Deus não tem como evitar, estamos no mundo. Mas o de dentro Ele prometeu evitar. Estamos em Deus. Estamos no mundo, mas estamos em Deus. Paz que excede todo o entendimento. Paz que excede qualquer possibilidade de compreensão racionalizada do ser humano. É uma paz que só Deus pode conceder. Essa é a lição que fica para fechar esse ciclo. Próxima semana, a gente vira a página e vamos para como Deus se manifesta dentro desse contexto. Que Deus abençoe vocês. Um excelente sábado agradável. Até a próxima semana. Orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos. Em primeiro lugar, pela forma maravilhosa que manifestaste o teu amor, a tua compreensão, a tua atenção no caso de Jó. Te agradecemos porque essas lições foram deixadas como um legado para um mundo que carece de atenção, carece do teu amor, carece do teu abraço, carece da tua sustentação. Dá que histórias como essa possam invadir o nosso coração, nos fazendo alinhar corretamente nossa visão, enxergando além da cortina, verificando um Deus que sofre conosco, um Deus que se compadece de nós, mas acima de tudo, um Deus que prometeu que vai voltar, um Deus que prometeu que encerrará essa história de sofrimento na redenção eterna. Dá, Senhor, que esse dia possa acontecer, se possível, ainda em nossa geração. Prepara-nos para isso, com teu poder e majestade, pedimos por Jesus. Amém.